Oi, pessoal, voltando então a conversar sobre biossegurança. No nosso último momento, a gente falou sobre os conceitos iniciais, sobre o que é uma infecção e sobre os modos de transmissão da doença. Agora a gente vai trabalhar os conceitos de biossegurança e quais são as principais estratégias de precaução para poder evitar a disseminação dos micro-organismos e das doenças de uma maneira geral. Vamos agora falar sobre o conceito de biossegurança para vocês. O que é a biossegurança? Lá na primeira aula eu comentei que biossegurança, de maneira resumida, era a segurança da vida, né? São as estratégias que a gente utiliza, as medidas que a gente preconiza para poder manter a segurança da vida de uma maneira geral. Então, são medidas que são voltadas para prevenção, minimização ou eliminação de riscos. Riscos são a probabilidade de algo acontecer. Então, há risco, é possível que aconteça algo, então a gente tenta prevenir, a gente quer diminuir, ou então a gente elimina os riscos que são inerentes às atividades, de uma maneira geral, prestadas em relação aos serviços de saúde. Então, essas atividades seriam de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento de tecnologia, prestação de serviços. Se a gente pensar em prestação de serviços, a gente consegue visualizar melhor a nossa atividade mesmo assistencial, seja ela intra ou extra hospitalar, independente da esfera, a gente pensa na prestação de serviço. E nesse sentido, o que eu preciso fazer? Eu quero evitar que as minhas atividades, que o que eu estou executando, possa trazer danos para a saúde do homem, quem? Paciente, profissional de saúde, também dos animais, da comunidade, do meio ambiente. Então, tudo que está à minha volta, tudo que envolve o conceito de vida, a gente precisa proteger com essas nossas estratégias. Então, como eu já havia dito anteriormente, a biossegurança é um tema extremamente amplo, porque vejam o quanto de conceito que eles acabam abarcando nesse sentido. Agora, em relação às infecções, para a gente pensar no conceito geral de infecção, nós já conversamos. Infecção é a disputa. Infecção é o micro-organismo querendo garantir a sobrevivência dele e eu querendo garantir a minha sobrevivência, porque eu não quero os danos recorrentes, ou melhor, decorrentes daquela assistência que eu estou prestando para ele. Então, a infecção, de uma maneira geral, é essa disputa que a gente começou. E as infecções, elas precisam ser classificadas como sendo hospitalares ou comunitárias. Lembrando que lá no comecinho, lá no nosso último módulo, na nossa última aula, eu falei com vocês que agora o conceito mais adequado de infecção hospitalar é IRAS, que é a infecção relacionada à assistência à saúde. Mas ainda é muito comum que a gente ouça a terminologia infecção hospitalar. Por que IRAS? Porque minha assistência à saúde não se restringe ao hospital. A gente tem atendimento pré-hospitalar, a gente tem as unidades básicas, a gente tem a atenção domiciliar. Então, todos esses cuidados envolvem assistência à saúde, não somente a assistência hospitalar. Por isso que o conceito maior agora é IRAS. Mas é possível que em algum momento vocês encontrem, trabalhem em instituições ou encontrem pessoas falando sobre o assunto, ainda utilizando a terminologia infecção hospitalar, porque é uma terminologia que já está mais amplamente aceita, a IRAS está sendo introduzida aí aos poucos. Para quem está pensando em prova, para quem está pensando em concurso, fique muito de olho nisso, porque a gente já tem manuais desde 2013 falando sobre IRAS, o manual mais recente da Anvisa que fala sobre as medidas de segurança e prevenção e controle de infecção hospitalar também traz essa terminologia de IRAS. Mas de uma maneira de atualização, quando a gente pensa pela esfera de atualização, de reciclar o conhecimento de uma maneira geral, a gente pode utilizar os conceitos de infecção hospitalar e infecção comunitária. O que vai determinar se uma infecção é hospitalar ou se uma infecção ela é comunitária é o momento em que aquele micro-organismo invadiu o corpo da pessoa. Então, é o momento da invasão, não necessariamente quando aquele micro-organismo ele começa a mostrar, quando aquele corpo começa a mostrar os sinais e sintomas. Porque vejam comigo, a infecção não são os danos decorrentes da multiplicação daquele micro-organismo, ele ainda vai se multiplicar. Quando ele invade, necessariamente não tem sintoma ainda. Naquela invasão, naquela fase que ele invadiu e ele ainda está se multiplicando e eu ainda não tenho sinais e sintomas, eu tenho o período de incubação.
Então, a primeira fase do meu processo infeccioso é a incubação. Na fase de incubação, a infecção já existe. Inclusive, a grande maioria das infecções já são transmitidas na fase de incubação, que é o momento em que o paciente está assintomático. Então, imaginem, invadiu, tem o período de incubação, que é quando eu ainda não tenho sinais e sintomas, e a transmissibilidade ainda está acontecendo. Então, isso tem que ser levado em consideração quando a gente vai dizer se uma infecção ela é comunitária ou se ela é hospitalar. A gente aprendeu nos nossos cursos por aí, eu tenho certeza que vocês vão se identificar com esse conceito, a não ser que vocês sejam muito mais jovens que eu, que a infecção hospitalar é toda a infecção que é detectada após 72 horas de admissão do paciente. Isso aí eu aprendi a vida todinha, eu aprendi no curso de auxiliar, aprendi no curso de técnica, aprendi no curso de enfermeira, que infecção hospitalar é aquela que é detectada após 72 horas de admissão de um paciente no hospital. E isso não é verdade. Isso aí de cara tá errado. Porque o que acontece? Uma infecção não podia estar incubada na hora que o paciente foi admitido. Se ele entrou com a infecção incubada lá no hospital, tem como aquela infecção ser hospitalar? Não, não tem. Então a gente vai falar sobre isso quando a gente for ali na frente fazer o diagnóstico de infecção hospitalar, tentar entender direitinho o que é infecção hospitalar. Mas a portaria 2616 de 98 é do Ministério da Saúde, tá? A 2616 de 98 traz esses conceitos para infecção hospitalar e infecção comunitária. A infecção, gente, hospitalar é toda aquela, ou melhor, a infecção comunitária, lá da comunidade, é aquela que foi adquirida lá na comunidade. Então, ela foi adquirida e se manifestou no momento da admissão do paciente ou estava incubada no momento da admissão do paciente, ok? Então, o paciente entrou no hospital, ele já estava com aquela infecção, ou então ela estava incubada. Veja bem, o paciente chegou lá no pronto-socorro. Tá ali uma tosse, uma dispneia, uma febrinha, um mal-estar e tal, auscultor, raio-x, hemograma, pneumonia. Esse paciente teve uma infecção que foi detectada no momento da admissão. Se ela foi detectada no momento da admissão, ela é o quê? Comunitária. Beleza? Não tem como ele ter adquirido no hospital. Agora vamos pensar um outro paciente aqui. O paciente chegou, pique hipertensivo, pressão estava ruim, um negócio, fez um antihipertensivo lá no pronto-socorro. Fez um antihipertensivo, fez o diurético, manejou, mexeu. Ixi, o homem é cheio de coisa, ele é obeso, e ele é etilista, e sedentário, não estamos conseguindo manejar, vamos internar que não está controlando. Internou por hipertensão arterial. Ele tem alguma infecção que foi detectada no momento da admissão dele, gente? Tem não. Sem nenhuma infecção detectada no momento da admissão. Agora vamos comigo. O homem está internado, tem 7 dias, ó. 7 dias que ele está internado, o hipertenso. Internou, aí faz 7 dias que ele está lá, ele me apareceu com uma varicela. Ó, tá lá com a varicela. Tem mais de 72 horas que ele está internado, não tem? Muito mais. Então, se ele apareceu com varicela e tem mais de 72 horas que ele está internado, essa infecção hospitalar não é do jeito que a gente aprendeu? Tá errado. Sabe por quê? Porque o período de incubação da varicela é de 14 a 21 dias. Então, não tem como esse paciente ter adquirido a varicela lá dentro do hospital. Entendem? Que não é certo a gente falar que toda infecção que é detectada após 72 horas da admissão do paciente, ela é hospitalar? Não, não é. Porque ela pode ser detectada na admissão ou então ela estava incubada no momento da admissão. Então, não é suficiente a gente decorar o conceito, a gente precisa entender. Por isso, tanta introdução que a gente faz. Entendendo o conceito, fica muito mais fácil para a gente não ter que decorar essa portaria. A gente pega o conhecimento e leva para a vida. Agora, a infecção hospitalar é outra história. Ela é uma infecção que ela foi adquirida. Entrou, o antígeno invadiu, o micro-organismo invadiu, foi adquirida após a admissão do paciente.
E ela pode se manifestar durante a internação ou após a alta, tá? O paciente foi embora, fez uma cirurgia, foi-se embora lá para a casa dele. Daqui a pouco, passou uns 7, 8 dias, ele está com a ferida dele, a incisão dele está com processo infeccioso. Ah, mas já está na comunidade, então a infecção é comunitária. Aconteceu lá? Não. Ele tem uma internação anterior relacionada a isso, ok? Então, comunitária, detectada ou incubada no momento da admissão. Hospitalar, ela foi adquirida após a admissão e ela pode se manifestar durante a internação ou após a alta desse paciente ainda, tá bom? Agora eu vou mostrar um quadrinho aqui para vocês, para a gente conseguir falar em diagnóstico de infecção hospitalar. Os critérios para a gente dizer se a infecção é hospitalar ou é comunitária, tá bom? Quando a gente vê o quadrinho a primeira vez, a gente dá uma assustada, mas ele é muito tranquilo de entender. Se vocês forem comigo aqui no passo a passo, vocês vão perceber que os critérios diagnósticos para a infecção hospitalar, que constam lá na portaria do Ministério de 98, é facinho de entender com aquele quadro que a gente vai conversar. Vamos lá. A gente vai começar primeiro falando da infecção neonatal. Existem diversos critérios diagnósticos para os principais tipos de infecção. Então, a gente tem as infecções neonatais, as oftalmológicas, infecções obstétricas, temos as infecções principais, que são as infecções de trato urinário, as pneumonias, as infecções relacionadas aos acessos venosos e as infecções relacionadas aos sítios cirúrgicos. Todas essas infecções, elas trazem conteúdo, indicação de diagnóstico, critérios de diagnóstico que são específicos, tá? O Ministério da Saúde, por meio da Anvisa, ele emite, tem livros, tem cadernos específicos para os critérios diagnósticos de cada uma dessas infecções. Mas a gente está fazendo uma atualização em infecção hospitalar de uma maneira introdutória. Então, se a gente vai falar de infecção hospitalar de uma maneira geral, eu só preciso fazer a separação de dois grupinhos distintos, se é um neonato ou não. Meu paciente neonato é aquele que tem até 28 dias de nascido. Então, paciente neonatal tem até 28 dias de nascido. Só nesse caso eu faço a separação quando a gente vai falar de infecção hospitalar de uma maneira geral, de classificação de infecções de uma maneira geral, se ele é neonatal ou se ele não é. Então, vamos lá para o neonatal para a gente conseguir entender. Então, se o meu paciente é neonatal, a gente vem aqui. Ele tem até 28 dias de nascido. Por que, professora, que eu tenho critérios diferentes para um paciente recém-nascido? O contato que o neonato teve com a comunidade, gente, é muito diferente do das outras pessoas. Quem era o único contato que ele tinha com a comunidade? A mãe. Ele está protegidinho lá, tem um monte de camada. Ele está protegido pela bolsa, ele está fechadinho. Ele não tem contato com o meio exterior, ele não tem contato com a comunidade. O único contato que ele tem direto com alguém da comunidade é a mãe dele. Por isso que os critérios diagnósticos são diferentes para um paciente neonato. A gente vai avaliar inicialmente as condições de gestação e de parto desse bebê, para poder dizer se essa infecção é mais provavelmente comunitária ou se ela é uma infecção que é considerada hospitalar. Beleza, então. Paciente é neonatal. Sim. Paciente neonatal. Sim. Se ele é neonatal, primeira coisa que eu vou tentar saber é se ele pegou de quem, gente? Da mãe. Não é o mais fácil? É o contato que ele tem com a comunidade? Se é uma infecção transplacentária, se é uma infecção congênita, tem como essa infecção ser hospitalar? Não. A infecção vai ser o quê? Comunitária, ok? Então, paciente neonato? Sim. Ela é transplacentária ou congênita? Sim. Então, minha infecção é comunitária, beleza? Paciente neonatal. Se a infecção dele não é transplacentária, se não é uma infecção congênita, ela é uma infecção que é perinatal. Aí a gente vai avaliar o quê? O parto. Como que foi o trabalho de parto, o processo de parto dessa criança de uma maneira geral? Essa avaliação que a gente precisa fazer para poder dizer se ela é uma infecção hospitalar ou se ela é uma infecção comunitária.
O que a gente vai levar em consideração? Gente, ok. Ah, beleza. Não pegou da mãe, então é hospitalar no recém-nascido? Não. Não necessariamente. Em que momento que ele começa a ter contato com a comunidade? Lembra que eu falei das camadinhas? Ele tá lá fechadinho, guardadinho, direitinho, o neonato? No momento que rompe a bolsa, no momento de bolsa rota, aquele nenenzinho começa a ter contato com o restante da comunidade. Então é isso que a gente vai avaliar. Se ele não pegou da mãe, vamos pensar em que momento essa bolsa rompeu. Vamos lá. Ele chegou no hospital, gente, com bolsa rota? Não. Vamos lá. Chegou no hospital com bolsa íntegra. Não pegou da mãe, chegou no hospital com bolsa íntegra. Essa infecção tem como ser comunitária? Não. Ela é necessariamente infecção hospitalar. Beleza? Tá bom. Agora, não pegou da mãe. Neonatal, hein? Pessoal, até 28 dias. É transplacentária congênita? Não, não pegou da mãe. Vamos avaliar como é que ele chegou no hospital. Bolsa rota? Sim. Ixi, bolsa rota. Então é comunitária? Não, depende do tempo. Se tem mais de 24 horas de bolsa rota, quando esse paciente chegou no hospital, quando essa mãe chegou no hospital, é muito tempo de bolsa rota na comunidade, não é? Então a infecção é comunitária. Se tem menos de 24 horas de bolsa rota, aí tem pouquinho tempo de bolsa rota. Então essa infecção não deu tempo de ter vindo lá da rua, não. Essa infecção é uma infecção que foi adquirida ali dentro do hospital. Então esses são os critérios gerais, lembrando que a gente tem critérios específicos para cada um dos tipos de infecção, tá? Que a gente tem as infecções que são transplacentárias, que são congênitas, os processos infecciosos que são admitidos ali, são adquiridos pelo bebê, pelo neonato, no próprio trabalho de parto, entendem? Então, que eles pegam da mãe ali, quando eles passam pelo canal vaginal durante o trabalho de parto. Isso tudo é levado em consideração. A gente está fazendo classificação geral de infecção hospitalar segundo os critérios da Portaria 2616 de 98 do Ministério da Saúde, que continua caindo, continua valendo. Quando a gente for conversar de critérios mais específicos, aí a gente pega os manuais da Anvisa e dá aquela destrinchada. Quando a gente for falar em algum momento sobre infecções hospitalares de maneira mais aprofundada, de IRAS de maneiras mais aprofundadas realmente. Então, vamos lá. Agora, paciente não é um neonato. Passou de 28 dias, vou ficar avaliando se pegou infecção da mãe, ou se bolsa estava rota, se não estava. Não, os meus critérios serão outros agora, tá? Eu vou apagar aqui para a gente poder continuar escrevendo do outro lado e não ficar muito mais confuso, né? Porque um quadrinho desse aqui, geralmente ele dá uma confusãozinha na nossa cabeça. Mas não precisa não, a gente vai conversando, até que a gente consiga entender direitinho. Então, vamos lá. Paciente, a infecção é neonatal? Não. Se não é neonatal, primeira coisa que eu vou tentar saber é o período de incubação da doença. Porque é fácil, gente. É só fazer conta. Se eu sei o período de incubação da doença, eu consigo descobrir se esse paciente adquiriu essa doença quando ele estava lá dentro do hospital ou se ele adquiriu aquela doença quando ele estava na comunidade. Então, se eu sei o período de incubação da doença, é descrito? Ó, período de incubação. É descrito? Vamos fazer continha. Coisa mais tranquila do mundo. Vamos pensar naquele paciente lá da varicela. 14 a 21 dias o período de incubação. Tô lá com meu pacientezinho no hospital, 14 a 21 dias de internação. Ou, desculpa, gente, 14 a 21 dias de incubação o período. Aí a gente vai observar quanto tempo que ele tá lá no hospital, tá bom? Tem 7 dias que ele tá no hospital. Tem como essa infecção ser hospitalar? Não. Então, essa infecção é o quê? Comunitária. Infecção comunitária. Deixa eu colocar aqui a observaçãozinha aqui para vocês. Agora, meu paciente tem mais de 30 dias que ele está internado. Tem 30 dias que ele está internado. O paciente está internado há 30 dias. Não tem mais tempo que ele está internado do que o período de incubação, pessoal? Então, essa infecção tem como ele ter adquirido na comunidade? Não, ele adquiriu no hospital. Entendem?
essa aqui, quando eu sei o período de incubação da infecção, facilita muito a minha vida, porque é só fazer conta. Então, se meu paciente não é neonatal, primeira coisa que eu pergunto, facilita a vida, período de incubação da doença. Se eu sei o período de incubação da doença, eu faço conta e descubro, o micro-organismo entrou, ele estava no hospital, ou o micro-organismo entrou, ele ainda estava na comunidade, ele ainda estava fora do hospital. Só fazer continha e é tranquilinho, tá bom? Só para lembrar aqui para vocês, então, ó, se tem 7 dias, menos do que o período de incubação, menor que o período de incubação. Então, ela vai ser o quê? Comunitária. Mais tempo que o período de incubação, ela vai ser o quê? Ó, hospitalar. Então, tá aqui. Se o período de incubação está descrito e o período de incubação é maior que a hospitalização, ela é comunitária. Se o período de incubação está descrito, eu sei, não sei, varicela 14 a 21, e ele é menor que o tempo de hospitalização, ela é hospitalar. Ó, o período aqui menor que o de internação. Então, ela é hospitalar. Mas não fica pensando maior, menor, então a gente já tem que pensar muita coisa nesse sentido, né? De cima para baixo, de um lado para o outro, do mais limpo, mais sujo, por aí vai. Não decore isso não mostre na sua cabeça, porque é só fazer conta. Vocês não já sabem que quando o micro-organismo entrou, ainda no período de incubação, ele pode ser transmitido? E antes, no momento da incubação, essa infecção já existe. Eu só não tenho sinais e sintomas, mas a infecção já existe. Então, não leve em consideração tão somente o dia que a infecção apareceu. Eu preciso pensar em que momento que ela se iniciou, em que momento que aquele agente entrou no meu hospedeiro e começou a crescer, começou a se multiplicar, tá joia? Vou apagar essa confusão aqui, esses desenhos. Tá mais bagunçado com os desenhos da minha filha. Agora, vamos pensar aqui comigo. Período de incubação facilita a vida. Não sei o período de incubação, faço conta simples e descubro. Mas a maioria das doenças, especialmente essas doenças relacionadas à infecção hospitalar, elas não têm um período de incubação descrito. Então, não é muito fácil a gente conseguir estabelecer isso. Então, a maioria não tem, a gente não sabe, beleza, o que vai fazer? Se eu não sei o período de incubação, se ele é não descrito, eu vou buscar saber se houve um procedimento invasivo associado. Se eu tenho um procedimento invasivo associado, ela é hospitalar. Se eu não tenho, é outra história. A gente vai lá para um outro slide para a gente falar sobre o procedimento invasivo associado. E aí a gente volta nesse ainda para poder concluir esse diagnóstico de infecção hospitalar, infecção comunitária com vocês, tá? Mas olha só. Se eu não sei o período de incubação, falei para vocês, não sei o período de incubação, eu vou buscar saber se eu sei, se eu tive um procedimento invasivo associado. Mas isso segue determinado período. Então, vamos falar aqui com vocês quais são os principais procedimentos invasivos associados que a gente tem e por quanto tempo que a gente leva isso em consideração, ok? Vamos lá. As principais infecções hospitalares que a gente tem são a infecção de trato urinário, que é esse aqui que está aqui escrito aqui embaixo, ó. Infecção de trato urinário associado ao catéter. A gente tem as pneumonias associadas à ventilação. Então, as pneumonias, que vocês podem conhecer como pneumonias hospitalares, pneumonias nosocomiais. Então, são as pneumonias, no novo conceito que a gente tem nos manuais mais recentes, pneumonias associadas à ventilação. Aí a gente tem a infecção do sítio cirúrgico e a gente tem a infecção primária da corrente sanguínea, que são as infecções relacionadas aos acessos vasculares de uma maneira geral, sejam eles venosos, sejam eles periféricos, profundos. Então, são todos infecções primárias da corrente sanguínea consideradas como as principais infecções hospitalares. Trato urinário, a pneumonia, a infecção de sítio cirúrgico
e as infecções relacionadas ao acesso venoso, né? As infecções de corrente sanguínea que são relacionadas aos acessos venosos. Essas são as principais infecções hospitalares que a gente tem. E é a partir disso que se faz a determinação do período. Vamos lá lembrar para contextualizar. Isso que a gente está fazendo é diagnosticando se o paciente tem uma infecção que é da comunidade ou se é uma infecção do hospital. Se é uma infecção que ele trouxe com ele, que é do corpinho dele, ou se foi a gente lá que colocou de maneira indevida, tá bem? A gente vai considerar o quê? Se eu não sei o período de incubação da doença, procura o procedimento invasivo associado. Para os procedimentos invasivos associados, infecção de trato urinário, qual é o procedimento invasivo associado? O principal é a sonda vesical de demora, é o vilão para a infecção de trato urinário. A cada dia que eu utilizo uma sonda vesical, eu aumento em 5 a 10% a probabilidade de um paciente desenvolver infecção de trato urinário. Com 30 dias, 100% dos pacientes que fazem uso de sonda terão infecção de trato urinário. Então, para vocês terem uma ideia do quanto ela é grandiosa e do quanto é importante que a gente pense em estratégias para poder fazer a retirada precoce de sonda e fazer indicação criteriosa. Mas sobre esses aspectos específicos, os cuidados específicos para cada uma dessas infecções, a gente vai conversar em momento oportuno, tá joia? Porque quando eu começo a falar dessa temática, eu fico empolgada e eu vou entrando. Vamos voltar para esses conceitos iniciais, então, do que a gente está falando, que é o diagnóstico da infecção hospitalar. Relacionado à infecção de trato urinário, é a sonda vesical de demora. O principal procedimento invasivo que é relacionado à pneumonia associada à ventilação é a própria ventilação mecânica. Em relação à infecção primária da corrente sanguínea, é o que, gente? É o acesso vascular. Por que essa infecção primária da corrente sanguínea? Quando a gente fala das sepses, das bacteremias, elas podem ser de dois tipos. A primária é quando ela começa na corrente sanguínea, ela foi de alguma maneira colocada lá. As secundárias é quando elas saíram de um outro sítio infeccioso. É um cara que estava com uma pneumonia, ou estava com uma meningite, estava com uma infecção dentária que por aí acabou virando uma sepse, uma bacteremia. Essas são causas secundárias, que são resultado da piora de uma infecção primária. Mas a primária que a gente está falando, que é a infecção hospitalar, que é a que foi colocada lá dentro mesmo. Vocês têm ideia de que 60% das bacteremias nosocomiais, elas são primárias? O que significa dizer que 60% das bacteremias são relacionadas aos procedimentos invasivos, são relacionadas à introdução ou à manipulação de catéteres ou medicamentos ou nutrição desse paciente. Então, 60% das sepsemias, das bacteremias que os pacientes têm, estão relacionadas realmente não a uma complicação da doença dele, estão relacionadas à assistência que é prestada pela instituição e pelos profissionais de saúde. Beleza? Então tá. Infecção de trato urinário, sonda. Pneumonia associada à ventilação, o próprio tubo, a ventilação em si, por conta da mobilidade reduzida, né, da estase ali de secreções, por ter um corpo estranho mesmo lá dentro, um acesso para micro-organismos e por aí vai. E em relação à infecção de sítio cirúrgico, o procedimento invasivo associado é a própria cirurgia. Quanto tempo que eu associo esse procedimento, gente? No caso de infecção de trato urinário, de infecção primária da corrente sanguínea e de pneumonia associada de ventilação, se a infecção apareceu 2 dias após eu ter colocado o dispositivo, durante todo o tempo de uso do dispositivo e até 1 dia depois da retirada, eu tenho um procedimento invasivo associado, ok? Então, se a gente está falando de algum dispositivo que pode ter provocado infecção de trato urinário, pneumonia ou bacteremia, a partir de 2 dias que eu coloquei aquele dispositivo, eu tenho um procedimento invasivo associado. E até 1 dia depois da retirada dele, tá joia? Então, esse é o tempo que a gente faz a associação de um procedimento nessas infecções que a gente está falando. Agora, em relação à infecção de sítio cirúrgico.
tem um tempo diferente para a infecção de sítio cirúrgico. É um tempo um pouquinho maior. Primeiro eu vou fazer uma revisão rapidinha do que seria uma infecção de sítio cirúrgico com vocês. Porque a gente sempre pensa em infecção cirúrgica como algo que está ali restrito à ferida, né? A gente pensa numa ferida ali nojenta, drenando, esquisita, aquele pus saindo, aquela coisa maravilhosa se abrindo. E não, quando eu falo de sítio cirúrgico, eu estou falando de tudo que foi manipulado durante o procedimento cirúrgico. Então, todas as camadas que sofreram manipulação ou incisão são o sítio cirúrgico. Por isso que a gente tem a classificação aqui das infecções. Elas não são somente de incisão, tá? Eu vou colocar uma observaçãozinha aqui para vocês. A infecção de sítio cirúrgico, ela pode ser incisional, que pode ser superficial ou profunda. Se eu estou falando que é incisional, é da incisão. É uma infecção de sítio cirúrgico, está pegando a incisão. Ela pode ser incisional superficial. Quando é incisional superficial? Quando ela chega somente até a fáscia muscular. Ela vai pegar epiderme, derme, subcutâneo e aqui a fáscia, ó. A fáscia, gente, é aquele corinho que recobre a musculatura. Vocês lembram das aulinhas de anatomia? Aquele corinho branquinho que protege, que comporta os músculos, que faz uma conformação ali de movimentação e até de forma deles de uma maneira geral. Aquilo ali é a fáscia, é aquela capinha. Se vocês não lembrarem da aula de anatomia, vocês conseguem lembrar do pedacinho de carne de sol. Fáscia tá ali em cima. Se chegou até a fáscia, ela é incisional superficial. Agora, se ela foi abaixo da fáscia, se ela já pegou ali musculatura e osso, ela é uma infecção de sítio cirúrgico incisional profunda. E eu também posso ter a infecção de sítio cirúrgico, que é de órgão e de cavidade, tá? Como é que é isso? O paciente fez lá uma laparotomia, tudo direitinho, fechou, foi para casa, incisão tamara, bonitinha, tudo quietinho. Começou ali uma ascite, tá inchando aquele abdômen, o homem teve febre, descobriu que ele tá com um abscesso lá dentro. A gente tem e a ferida tá zerada. Como assim? É porque a gente tem uma infecção de sítio cirúrgico que é de cavidade. Paciente teve lá, fez uma cirurgia cardíaca, tá lá o tórax, abriu, tal, fechadinho, foi para casa, aquela coisa mais linda, cicatriz rosada. Ixi, olha a febre, o homem tá ali tendo algumas alterações rítmicas. Vamos lá, vamos fazer imagem, vamos fazer endocardite. O homem tá com endocardite. Ferida tá zerada. O que que ele tem? Infecção de sítio cirúrgico, que é de órgão, tá joia? Fazendo o resuminho, a revisão do que é uma infecção de sítio cirúrgico, agora vamos lembrar quanto tempo eu tenho esse procedimento invasivo associado. Vou apagar os meus rabiscos piores que da minha filha, só um instante. Ok. Infecção, então, de trato urinário, infecção relacionada a catéter e pneumonia associada à ventilação. 2 dias depois que eu botei o dispositivo, até um dia depois que eu tirei. Agora, infecção de sítio cirúrgico. Infecção de sítio cirúrgico é mais tempo. Se eu não coloquei prótese, é até 30 dias após a cirurgia. Moça fez cesárea, foi para casa dela ali 3 dias depois. Tá na casa dela, daqui a pouco começou a drenar uma secreção purulenta depois de 15 dias do parto. Ela voltou para o hospital. Ela já estava 15 dias, ela mesma, lavando, cuidando. Chegou no hospital, oi, olha só aqui como é que tá a minha incisão, tá drenando. Eu tô admitindo ali no momento da admissão dela, não é? Ou melhor, eu tô detectando no momento da admissão dela lá no pronto-socorro, não tô? Mas ainda assim, gente, eu tenho um procedimento invasivo associado. Se eu tenho um procedimento invasivo associado, essa infecção hospitalar. E por quanto tempo eu associo o procedimento invasivo cirurgia? Por até 30 dias.
E se colocou prótese, é por até 90 dias, tá? O moço colocou uma prótesezinha ali no joelho, foi para casa dele, tá fazendo fisioterapia. Daqui 2 meses e meio, começou a sentir uma dor, um calorzinho ali no local, fez uma imagem, fez um hemograma, descobriu, caraca, tá com um abscesso ali na prótese dele, ali estava encapsulado. O que a gente tem? Cara, o homem já estava vivendo a vida dele e tal, isso aí é comunitário. Não é não, porque eu tenho um procedimento invasivo associado. Qual? A cirurgia. Por quanto tempo? 30 dias? Não, mas ele tem prótese. Então, são 90 dias para a cirurgia. A gente tem um procedimento invasivo associado. E tem mais, gente. Se esse paciente tem MCR, que é a micobactéria de crescimento rápido, qualquer paciente chegou, fez uma cirurgia e por um acaso depois você descobriu que essa infecção que ele tem ali é por MCR, que ele está infectado por MCR, você tem que considerar que a cirurgia é um procedimento invasivo associado por até 24 meses, tá joia? Então, vamos relembrar por que a gente veio para esse slide? A gente veio para esse slide para entender por quanto tempo eu associo um procedimento invasivo. Agora, a gente vai voltar lá para o slide anterior para a gente concluir o critério diagnóstico de infecção, tá joia? Vamos lá. Então, esse meu paciente aqui não é neonato. Se ele não é neonato, não quero saber disso agora, não. É um paciente que ele não é neonato. Eu não sei o período de incubação dele. Se ele tem um procedimento invasivo associado, minha infecção é o quê, gente? Hospitalar, tá? Então, se é um paciente que está com infecção de trato urinário, tá com sonda? Ixi, com certeza. Tirou a sonda, tem um dia só que ele tirou a sonda? É. Ó, tem 2 dias que ele acabou de botar a sonda. É? É. Tá com ventilação? Aham. Também tem um procedimento invasivo associado. E aquele acesso ali periférico dele? Colocou tem 2 dias, não tem outro foco de infecção. Será? Vamos dar uma olhadinha? Ver onde que pode estar? Então, a gente tem procedimento invasivo associado. Agora, pense aqui comigo. A pessoa que não é um paciente neonatal, veja, não é um paciente neonatal, bora apagar. Não é um paciente neonatal. Eu sei o período de incubação? Não sei o período de incubação. Eu tenho um procedimento invasivo associado? Não tenho um procedimento invasivo associado. Vejam bem, não é neonatal, não sei o período de incubação, não tenho procedimento invasivo associado. Como que eu vou dizer se ela é hospitalar ou comunitária? Aí, minha gente, e só aí eu vou levar em consideração o tempo de internação dessa pessoa. Entendem que não é correto eu dizer que todo mundo que está internado há mais de 72 horas tem uma infecção hospitalar? Ela não podia estar incubada? Agora vocês já sabem disso. Agora vocês não caem nunca mais nessa. Então, só nessa situação que a gente vai levar em consideração o período de internação dele. Se eu não tenho todas essas informações anteriores, se eu já fiz todas essas perguntas anteriores e elas não foram respondidas, não sei período de incubação, não teve procedimento invasivo associado, se ele tem muito tempo internado, ela vai ser hospitalar. Se ele tem pouquinho tempo internado, ela vai ser comunitária. Atenção comigo aqui a esse período, ó. Se eu tenho internação maior que 72 horas, ela vai ser hospitalar. Se é menos de 72 horas, ela vai ser comunitária. Mas muita atenção a esse número. Esse número aqui, 72 horas, quem fala é aquela portaria do Ministério da Saúde, a 2616 de 98. Percebam que ela é bem antiga, mas ela não foi derrubada ainda não. Então, se a gente for pensar em talvez em prova, em concurso e tal, ainda que não seja esse o intuito da nossa conversa, a gente está fazendo aqui uma atualização, a gente precisa levar em consideração que ela ainda está em vigor, pode ser que ela seja considerada. Mas a Anvisa, que é a responsável por emitir todas as normas técnicas referentes, todos os manuais referentes à prevenção e controle de infecção hospitalar, fala em 48 horas, ok? Anvisa, linda, 48 horas. Então, gente, segundo a Anvisa, se o meu paciente não é neonatal, se eu não sei o período de incubação,
se não houve um procedimento invasivo associado, se tem mais de 48 horas de admissão dele, essa infecção hospitalar. Se tem menos de 48 horas de admissão, essa é uma infecção que é considerada comunitária, tá joia? Por enquanto a gente fica por aqui, depois a gente vai voltar para poder conversar um pouquinho mais sobre as estratégias de precaução específicas para cada um dos tipos de transmissão, fechou? Obrigada, até mais!